Fala, turma, bom dia. Finalmente, né? Nossa, que enrolação, né? Mas tem um bom motivo para isso, tá? Eu vou até esclarecer por que enrolou tanto. No Paraguai, no dia 23 agora teve uma audiência pública sobre uma possível proibição de mineração de criptomoeda, e esse foi anulado, né? E aí, então, a gente está fazendo todo o procedimento para a gente ser legal lá, né? E para ser legal, a gente tem que ter um contrato com a distribuidora de energia, explicando exatamente o que a gente vai fazer. Então, era exatamente isso que eu estava esperando, ter essa confirmação. Tá? Então, estamos completamente organizados e pronto para começar a fazer essa captação que eu vou explicar para vocês agora. Qual que é a ideia da coisa? Eu tenho aqui junto comigo o Fabiano, que é paraguaio, que tem uma propriedade rural lá no Paraguai, que abriu a possibilidade de montar a estrutura dentro da fazenda dele e de forma subterrânea. Por que de forma subterrânea? Primeiro, que a gente tem uma questão de segurança, e segundo, que a gente tem uma questão de eficiência em refrigeração. Tá? Então, a gente tem essa estrutura lá pronta para receber inicialmente 20 máquinas. Por quê? Apesar de a gente ter feito essa solicitação para até 2.500 máquinas de energia, isso tomou um tempo. Então talvez vai demorar de 90 a 120 dias, podendo chegar até 180 dias esse prazo. Então a gente está aguardando, mas agora a gente consegue rodar com 20 tranquilamente. Como é que vai funcionar e o que a gente vai fazer exatamente? A mineração, a gente vai focar em minerar aléfio. Por que a gente vai minerar essa moeda? Tem uma máquina nova no mercado, essa máquina é extremamente eficiente do ponto de vista energético, então isso dá uma margem de manobra para a gente muito grande, porque na maioria dos casos, a maior parte do custo da mineração é energia. Nesse caso, passa a ser um dos menores, né? Então, mesmo que a gente tiver um recuo do mercado, a gente tiver um recuo dos preços, a gente continua sendo rentável, não precisa, por exemplo, desligar o maquinário ou ter uma taxa que é irrisória perto do que você teria em outro lugar. Então, a escolha inicial vão ser por essas máquinas, chamado All-Box da Gold Shell. Tá? Segunda coisa, como é que vai funcionar eu falei que a operação ela é sustentável. Como é que essa operação vai funcionar? Da seguinte forma: tudo que a gente minerar, lucro, a gente vai pagar os custos, que basicamente são custos de energia, né? Deste valor, 50% dos dividendos vai direto para o investidor, outros 30% eles ficam num fundo de reinvestimento. Então, no primeiro momento que houver desse fundo de investimento capital suficiente para trazer uma outra máquina, e às vezes não precisa ser necessariamente uma máquina igual, pode ser uma máquina melhor, ou inclusive uma máquina de uma outra moeda, dependendo do que a gente detectar na época, a gente vai trazer uma máquina nova. E os outros 20% é a remuneração da Trade Investimentos, que é eu e o Fabiano. Tá? Então vai funcionar dessa forma. O projetado hoje, tá? É de aproximadamente 7% ao mês no líquido, tá? Então, ou seja, você vai ter um retorno de 3,5% ao mês, mais esses 30% que são os valores que vão ser para reinvestimento, e o restante fica para trade de investimentos. Pessoal, eu tô jogando esse valor no pior cenário possível, tá? Eu não quero criar falsas expectativas, chegar no momento e falar, cara, nós vamos fazer aí 120% ao ano, que eu acho, dado o cenário atual de halving do Bitcoin, de o Paraguai querendo fechar as portas para o Brasil, na questão de vender o excedente de energia elétrica para o Brasil, mas concentrar o excedente de energia elétrica dentro do Paraguai para a mineração de criptomoedas. Então eu acho que é um cenário completamente possível, mas trabalhando com um cenário em que nada vai mudar, trabalhando com um cenário em que essas máquinas que a gente está comprando são lançamento e que em breve elas vão inundar o mercado. Então, trabalhando com tudo isso, uma taxa conservadora é a gente focar entre 6% e 7% ao mês no líquido, né, pagando os custos, e aí a gente faz aquela divisão que a gente conversou. O fato é que essa taxa ela tende a pelo menos se manter ao longo do tempo, porque a gente vai estar fazendo reinvestimento em novas máquinas. Pô, Léo, como se manter se a gente vai ter novos maquinários? Cara, porque o que acontece é o que eu expliquei: quanto mais máquinas, maior o hash rate, aumenta a dificuldade da rede e, por consequência, talvez a recompensa diminui. Então, no pior cenário, a gente consegue manter essa taxa ao longo do tempo.
Como é que vão ser feitos os pagamentos, tá? Todos os pagamentos vão ser as moedas que a gente recebe em Alephium, ou digamos que a gente vai minerando Bitcoin mais para frente, ou Caspa, enfim. Eu vou converter todas essas moedas em USDT, que é uma criptomoeda equivalente ao dólar, e sempre após a chegada da conta de energia, ou seja, quando eu souber exatamente o custo que eu tenho energético, eu vou debitar isso e vou transferir esses USDT para a carteira de cada um, de acordo com o percentual que cada um tem na mineradora, tá? E logicamente com um relatório de tudo isso, do que foi gasto, do que a gente minerou, tá? Tudo bem especificado. Qual que é a questão do investimento? A partir de R$5.000, cada cota custa R$5.000. Então, se você quiser ter 2 cotas, são R$10.000. Você não consegue fazer um investimento de 7.500. As cotas são sempre fechadas. Tem uma vantagem aqui, é o seguinte, vamos lá. Dentro de 3 meses, eu espero que a gente consiga fazer uma segunda captação para esse projeto. Quem adquirir acima de 6 cotas, ou seja, falando de R$30.000, na próxima etapa vai ter preferência por comprar as cotas, tá? Quem adquirir abaixo desse valor entra no pool igual todo mundo. Quem adquirir acima tem essa vantagem. O que mais que tem de taxa, Léo? A gente tem um custo de participação de 30%. Onde que esse custo é aplicado? Basicamente em conhecimento técnico e desenvolvimento de infraestrutura, ou seja, de todo o valor que a gente captar, 30% vai ser utilizado como custo de participação, que vai pagar a estrutura que a gente está montando, o deslocamento que a gente está fazendo de ir e voltar para poder deixar essas coisas funcionando e o conhecimento de, por exemplo, da gente ter um contato direto na fábrica da Gold Shell, um contato que é extremamente confiável. Tá? Esses os custos, daí para frente é só retorno. E se eu quiser sair da mineradora, como é que eu faço, Léo? A cota é sua, você pode repassar, revender, fazer o que você quiser. Como você vai ter um relatório mensal de posição, de custo de máquina, então vai ser possível você calcular quanto custa esta cota, inclusive eu vou te mandar calculada. Por que eu falo que vai ser possível você calcular? Porque geralmente quando a gente vai vender algo assim, é bom você fazer uma projeção de 12 meses, então você consegue ter um lucro em cima da sua cota. Mas eu acho extremamente improvável que alguém queira sair de um investimento como esse. Por que o Paraguai? Gente, é basicamente por conta de custo energético, tá? Enquanto aqui no Brasil a gente tem um custo médio aí de 85 centavos, em algumas regiões como aqui onde eu moro, 1,20 o quilowatt-hora, lá no Paraguai, a gente está localizado no norte do Paraguai, a gente está instalado dentro de uma fazenda, assim por dizer, tá? E aí por conta disso a gente tem um acesso mais interessante. Então o nosso custo energético lá vai ser de aproximadamente 20 centavos de reais o quilowatt-hora. E essa máquina em específico que a gente vai usar para minerar, ela é extremamente eficiente, tendo um consumo de 180 watts hora só. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Pessoal, a estrutura total que nós temos lá, tá? Ela comporta até 2.500 máquinas. Tá? Eu não tenho capacidade de colocar essas máquinas agora lá por conta de energia. A energia que a gente tem lá ainda não comporta. Tá? Vamos ver o que mais. Então, é isso, gente. Tem uma questão interessante. O Paraguai, ele fez não vou falar assim abrindo as pernas, mas ele percebeu que a mineração de criptomoedas é um negócio extremamente rentável, porque o Paraguai ele participa de 2 consórcios hidrelétricos, né? Itaipu e um outro que eu não me recordo o nome. Então ele tem um mundaréu de energia barata sobrando, né? Então, por exemplo, agora para os mineradores de criptomoedas a gente não vai precisar pagar o IVA, lá, que é o imposto único deles, né? Então isso ainda cria um ambiente mais favorável para a gente estar lá. Como é que é a questão tributária dessa mineração, Léo? Olha, como o seu retorno vai estar sendo enviado em USDT, ou seja, você vai ficar numa carteira de criptomoeda dolarizada, né? Isso que eu vejo isso como uma grande vantagem. Você só vai pagar o imposto sobre essas moedas quando você transformar em reais. De fato, quando você trouxer para o Brasil usando a Binance, por exemplo. 14,9%, 15% você vai ter que recolher de imposto. É isso que você vai ter que pagar, tá bom?
Cara, por que você, Léo, já não recolhe esse imposto e entrega pra gente? Porque a empresa está constituída lá, tá? E outra coisa, às vezes muitos dos senhores podem querer utilizar essa criptomoeda para poder pagar alguma coisa, não sei, às vezes você tem operação fora do Brasil, quer enviar para alguém, então você não precisa necessariamente recolher o imposto dessas criptos se esse recurso não chegar aqui no Brasil. Tá? A nossa meta com esse projeto é captar 2,4 milhões de reais dividido em cotas de 5 mil. Tá? Pessoal, é isso. Eu vou deixar o grupo aberto aqui para perguntas, tá? O único pedido que eu faço é, antes de você fazer uma pergunta, veja se essa pergunta não foi respondida e tenha paciência em relação a quando você perguntar e esperar a resposta. Maravilha? Tamo junto, aquele abraço.